falar a respeito do fruto do Espírito, e para falar disso, como introdução, nós vamos falar a respeito da tricotomia humana. O ser humano é formado de 3 partes em uma só. Nosso Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós fomos formados, a Bíblia diz que nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Da mesma forma que Deus é 3 em 1, nós também somos 3 em 1. Quais são as nossas partes então? Primeira parte, corpo. Segunda parte, alma. Terceira parte, espírito. Aí é o seguinte, toda vez que você lê no texto bíblico e espírito está com letra maiúscula, então a referência é do Espírito de Deus. Toda vez que tiver com letra minúscula, é outro espírito. Pode ser um demônio, que é um espírito maligno, ou pode ser o nosso espírito. Eu tenho um espírito do Everson. Todos nós temos. Todo ser humano é dotado de um espírito. Quando Deus formou o ser humano do barro, em Gênesis no capítulo 2, ele forma um boneco. Aquele boneco, o bonequinho de lama, de pó, misturado com água, aquele boneco é o corpo. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do boneco o fôlego de vida. Quando ele soprou o fôlego de vida entra em contato com o corpo físico e dá origem a um ser vivente. Então nós temos fôlego e ser vivente. A palavra fôlego, em hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, é ruach. Ruach. E a palavra alma é nefesh. Nefesh. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abre sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então ele fez um boneco, que é o corpo físico. A natureza do corpo físico é o quê? É pó da terra. Os elementos que nós achamos no nosso planeta, nós achamos no nosso corpo, no corpo humano. O corpo humano é formado de água e minerais, exatamente o que é encontrado no pó da terra, certo? Na sequência do texto bíblico diz assim: soprou nas narinas o fôlego de vida. O que ele soprou? Ruach, o espírito. Ele entrega o espírito ao ser humano. A palavra ruach, ela tem esse sentido, sabe, de inspiração. Essa palavra. Então o fôlego de vida foi dado por Deus, o espírito é dado por Deus ao corpo que ele formou, que é o pó da terra. A união do fôlego de vida com o corpo dá origem a um ser vivente, uma alma vivente. Então nós temos 3 partes. Vamos diferenciar as 3 partes. Depois que eu explicar, eu vou provar no texto bíblico que nós temos 3 partes. Primeira parte, então, aqui em cima, espírito, com letra minúscula. Espírito do Everson, espírito do ser humano, seu espírito. Segunda parte, alma. Terceira parte, parece um bonequinho de neve agora, né, esse ser humano aqui. Corpo.
Quais são as funções do corpo? O corpo tem 3 funções. Primeira função, sensação. Quem sabe quais são os 5 sentidos do corpo humano? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Nós sentimos o mundo físico e material porque nós temos um corpo físico. Quando eu como macarrão, eu sinto o gosto de macarrão porque eu tenho um corpo físico, eu tenho um paladar. Visão, eu vejo o mundo material e físico porque eu tenho um corpo físico. Então os 5 sentidos, eles estão no corpo, na carne, ok? Além dos 5 sentidos, nós temos outra função no corpo, instinto. Instinto. O instinto está ligado ao corpo. Você precisa ensinar um bebezinho a mamar? Você precisa ensinar que quando ele precisar mamar, ele tem que chorar para mamar, para avisar os pais? Por que ele faz isso? Instinto de sobrevivência. Você nunca viu quando o potrinho acaba de nascer com essa linha. Não é. É exatamente, você está certo, é exatamente a mesma coisa. E ele sai e ele vai procurar sozinho aonde mamar. Aí você fala, como é possível isso? Quem que ensinou isso? Ele já levanta. Assim, vai, Gente, a natureza, existem diversos momentos que Jesus falava assim, observem a natureza, observe os pássaros, observe os lírios dos campos. Gente, o passarinho, quando o filhotinho de passarinho chega na fase certa para voar, a mamãe passarinho coloca ele para fora do ninho. Quem é que avisa ela que está na hora? Já tem uns passarinhos para pôr para fora? Não, ainda não, né? Aí ele foi lá e pegou. A mamãe passarinho coloca o filhote para fora do ninho, porque ele já está na fase de voar já. Quem que ensina isso? Quem é que está assegurando isso? O instinto. Instinto de sobrevivência. Gente, se a gente correr risco de vida, automaticamente a gente tenta salvar a nossa própria vida. Existe um instinto que é acima do instinto de sobrevivência. É o instinto de proteção. A vida do pai e da mãe vale menos para o pai e para a mãe do que do descendente. Se um filho está correndo risco de vida, é muito comum os pais arriscarem a própria vida para salvar a vida do filho. Provavelmente vocês já viram alguma reportagem de uma mãe que não sabia nadar e que pulou na água para tentar salvar o filho que não sabia nadar. E ela conseguiu. Aí você fala, mas como? Como que a pessoa faz isso? A pessoa tem um instinto de proteção. Então nós temos o instinto de sobrevivência. Se a gente estiver dormindo e entrar um monte de água e começar a nos afogar, a gente acorda. Instinto de sobrevivência. Instinto de proteção da prole. Instinto sexual. Todo mundo que tem corpo físico tem instinto sexual. É natural. Você não precisa ensinar, você não precisa dar uma aula de como fazer. É por instinto. Por que nós somos dotados disso? Porque nós temos um corpo, certo? Nós temos sensação, nós temos instinto, e a terceira função do corpo, nós chamamos de locomoção, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Locomoção. A locomoção é a interação com o mundo material e físico. Por que eu não atravesso parede? Porque eu estou presente nesse mundo físico. Eu obedeço às regras deste mundo físico aqui. O diabo, que é um ser espiritual, não sabe qual que é o gosto de macarrão. Ele não sabe. Ele não sabe por que a gente come macarrão e Coca-Cola com frango assado no domingo e a gente fica com o barrigão assim, com o umbigo virando para fora, satisfeito, com prazer. Ele não sabe qual que é essa sensação. Porque quem é que sabe?
quem tem carne. Aqui a Bíblia chama essa parte aqui, eu estou chamando de corpo, mas vocês vão encontrar em diversos lugares carne. Certo? Carne. Locomoção é interação com o mundo material e físico. Um espírito atravessa a parede. Certo? O espírito não dorme, porque ele não interage com o mundo material e físico. Nós, que somos dotados de um corpo físico, nós interagimos com o mundo material e físico, certo? Existem várias palavras que apontam para a mesma coisa. Carne, pó, velha natureza. Carne, pó e velha natureza, está tudo falando da mesma parte, do corpo físico. O que a gente vê normalmente está relacionado às questões físicas e materiais. Nós não temos só um corpo físico. Além do corpo físico, nós temos e somos uma alma. Essa parte é chamada de ser vivente. Em alguns lugares da Bíblia, a alma é chamada de coração. Quando a gente fala de coração, você relaciona a quê da nossa vida? O que o coração tem? Sentimentos. O coração que bombeia sangue, vocês acham que essa parte do corpo humano tem sentimentos? Não. Nós chamamos de coração, certo? Mas na verdade quem é que tem os sentimentos é a alma. O que é a alma? A alma também é 3 partes em uma. A alma é emoções, vontade e mente. Emoções, vontade e mente. Eu decido na alma. Eu penso na alma. Eu tenho vontade na alma. Se eu sinto fome, sentir fome, é no corpo ou é na alma? É no corpo. E se eu quero comer um sorvete de chocolate com calda quente? Vocês acham que é no corpo ou vocês acham que é na alma? Exatamente isso. Churros. Então existe uma diferença entre sensações. Existe uma diferença entre sensações e vontades. Preciso me alimentar, preciso comer, preciso repor energia. Isso aí tem a ver com o corpo físico. Eu quero muito comer uma mini esfirra que vem de lá em tal lugar, de tal sabor. Então isso daí não tem a ver com o seu corpo, com a sua carne. Tem a ver com as suas emoções. A curvada é a alma, que a gente come e deve passar mal. É, porque o corpo já fica satisfeito. O corpo já está satisfeito. Normalmente, quando a gente tem alguma coisa na alma, que a gente fica tentando suprir com alimento, certo? E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, só deixando claro, a alma, emoções, vontade e mente. A Bíblia... Por isso que quando a gente fala assim, trabalhei muito, mereço um doce. Pois é, mereço um doce. Na verdade, você está querendo satisfazer o quê? Uma necessidade das suas emoções, da sua alma, uma vontade. Não tem nada a ver com o corpo. A última parte é o espírito. Espírito, lembrando, não é o espírito de Deus, não é? É o espírito de cada indivíduo. Cada um recebeu. Quando a gente passou a se tornar um ser vivente, a gente recebeu o fôlego de vida, ruá. No grego, no Novo Testamento, isso aqui se chama pneuma.
Pneuma. Lembra a palavra pneu. O pneu é cheio do quê? De ar, de fôlego, entende? Então o grego, na palavra grega, espírito é pneuma, que tem a mesma origem de pneu, certo? O espírito também tem 3 funções. Primeira função do espírito. Essa aqui a mulherada acha que só elas têm. Razão. O que o espírito tem, que a mulherada acha que é exclusiva delas, é intuição. A mulher tem mais que o homem, ela está dizendo. Bom, intuição. O que é intuição? Algumas pessoas chamam de sexto sentido. Sexto sentido. Por que sexto sentido? O espírito que você tem, que é seu, já sabe de todas as coisas. Ele já sabe do futuro. Ele sabe de tudo. O que é a intuição? É o espírito comunicando em algum momento com a sua mente e as suas emoções algo que ele já sabe. Isso é intuição. Aí o que acontece? Aí tem intuição de mãe. Filho, você está passando com algum problema? Tô, mãe. Como é que a mãe sabe? Intuição. A mulher, o marido, onde é que você está? Fazendo coisa errada? Estou fazendo. Ah, como é que você sabe? Eu intuição. Os homens também têm. O que acontece com os homens é que normalmente eles não querem dar muito ouvido, entendeu? Porque os homens são práticos, racionais. 2 mais 2 para um homem é 4. 2 mais 2 para a mulher, depende de quem está somando, depende de um monte de... depende de muitas variáveis, tá? Então eu estou brincando, mas todo ser que possui espírito tem intuição. Todo ser conhece o futuro. Além de intuição, outra função espiritual, consciência. Quem é que diz para você consciência? Quem é que diz que está certo ou errado fazer tal coisa? Quem é que fala isso? Quem é que comunica isso para sua mente? O espírito. É o espírito que comunica com a alma. Isso aí não é para fazer, não. O corpo, velho, isso aqui, meu, vamos fazer o que der vontade. O espírito não, ele tem consciência de certo e errado. Última função, interação. Interação com o mundo espiritual. Eu só faço interação com o mundo espiritual porque eu tenho um espírito. Eu só faço interação com o mundo material, lembra da locomoção, que é a interação com o mundo material? Eu só faço porque eu tenho um corpo físico. Se eu tenho um espírito, então eu consigo interagir com o mundo espiritual. E se eu tenho um corpo físico, então eu consigo interagir com o mundo físico. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem habitar no ser humano, vocês acham que ele vem habitar em qual parte? No espírito ou na alma? No espírito. Isso, exatamente. Espírito. Hã? Está lendo isso no livro, né? Como ser dirigido pelo Espírito de Deus? Então o Espírito Santo de Deus, quando ele é convidado a agir na vida do ser humano, é aqui que ele age. Porque a função do Espírito é a interação com o mundo espiritual. É aqui que ele habita. É aqui que ele dá orientação. É aqui que ele diz o que é certo e o que é errado. É aqui, é o Espírito Santo que diz para nós. Para o nosso espírito. A Bíblia diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito que habita em mim testifica comigo. É Ele que me dá essa convicção, essa certeza. É Ele que me diz. O Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Certo? Bom, então está bem definido aqui as 3 partes do ser humano. Se a pessoa não tem relacionamento com Deus, o que acontece com o espírito dela?
o espírito comunica aqui, certo? A consciência, você acha que a pessoa que está no mundo, que não tem relacionamento com Deus, tem consciência igual a quem pertence, a quem está junto com Deus? Tem uns que tem, eu acho, sei lá. Mesma consciência? A mesma não. Não tem a mesma. A mesma não. Mesma consciência de certo e errado não é igual. Igual. Não é. Aí o que acontece? Mas você sendo evangélico, você sendo, né, a pessoa sabe. Existe o senso comum, sim, perfeitamente. Por quê? Porque essa parte aqui, ela veio de Deus. Entende? Em Eclesiastes diz, quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus que o deu e o pó volta para o pó. Certo? Então, é o seguinte, todos temos consciência, ok? Mas a pessoa que está ligada com o Espírito Santo é diferente. A Bíblia chama isso daqui de nova natureza. Vocês lembram quando Jesus estava conversando? Jesus estava conversando com Nicodemos, e aí ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí, a forma como Jesus coloca é nascer de novo. Aí ele: como eu sendo homem velho posso voltar a nascer? Como? E Jesus explica assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos mais de uma natureza. O que acontece no interior de todo ser humano? Existem ligações entre uma coisa e outra. Agora vê os problemas? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. É o Cid Moreira? Oito. A voz do Espírito e a voz do Espírito Santo é parecida? A voz? A voz do Espírito Santo da pessoa que nasceu de novo? Não, assim, você perguntou se a voz do Espírito e a voz do Espírito Santo é a mesma. A voz do nosso Espírito, quem está por trás é o Espírito Santo. É evidente que quando é o Espírito Santo que está comunicando, quando ele está falando, é muito mais forte do que o nosso próprio Espírito, entende? A influência que ele causa quando ele diz não, sim, é diferente. É como se fosse, sabe, a Bíblia fala da voz de Deus como se fosse o som de muitas águas. Então imagina uma correnteza muito forte. Se você ficar próximo de uma cachoeira, provavelmente você não vai conseguir nem conversar, porque é muito forte o som. Então a voz de Deus, que ele fala em nosso interior, ela é irresistível. O que acontece conosco? Nós muitas vezes temos ouvidos tampados aqui. Então o pai e a mãe dão conselho aqui e a gente não ouve. Na adolescência, por exemplo, a gente está falando e o adolescente está ouvindo. Ele está ouvindo, mas, não está entrando, entende? Entendo. Acontece algo semelhante aqui, ó. O Espírito Santo também fala conosco, mas os nossos ouvidos muitas vezes são tapados, certo? Tem que ficar bem atento. E desenvolver isso aqui. Eu vou explicar como fazer, tá? Então vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. As pessoas que têm a mente. Mente é aonde? Aonde que é mente? Mente é no corpo? Mente é na alma. Então as pessoas que têm a alma, mente é na alma. As pessoas que têm a alma, que é a mente, controlada pela natureza humana, velha natureza, carne, pó, corpo,
acabarão morrendo espiritualmente. Então, o que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 8? Quem ouve as orientações dessa velha natureza aqui, morre espiritualmente. Quem ouve o que a velha natureza diz, morre espiritualmente. O que é morte? A palavra morte, tanto no grego quanto no hebraico, significa separação. Ouvir a orientação da velha natureza, essa é a natureza caída do ser humano. Pó, carne, parte falível do ser humano. Essa parte aqui, quando o ser humano dá ouvidos ao que isso aqui está sugerindo, ele morre espiritualmente. Fazer a vontade da carne. O que é morte espiritual? É quando o Espírito Santo não age mais no espírito da pessoa. Se o Espírito Santo não age mais, é uma nova natureza? É uma natureza caída. É a velha natureza também. Mas o Espírito Santo não mora até nas pessoas que... todo mundo? Não. Só quem quer? Ele mora só na pessoa que é convidada, na pessoa que o convidar. Apocalipse capítulo 2. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então tem muitos que não tem Espírito Santo. A maioria das pessoas que não conhecem a Deus não tem o Espírito Santo na vida deles. Eu achei que todo mundo tinha, só que eu sabia discernir que... Não, não. O Espírito Santo não habita... Eu obrigaria. Tá. Depois de ler Romanos 8, nós vamos ler João 14, tá? João 14 vai dizer que o Espírito Santo, ele iria descer, é a promessa de que ele iria descer, mas não são todos que iriam recebê-lo, tá? Então, Romanos capítulo 8, sequência do texto. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, se o Espírito aí está com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. É o meu espírito ou é o Espírito de Deus? É o Espírito de Deus. Então a pessoa que tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ela produz o quê? Vida eterna e paz. Então agora nós temos duas opções agora. Nós temos paz e vida. E nós temos morte. São as duas opções. A Bíblia fala de dois caminhos. Só tem dois caminhos. Um leva à perdição e o outro leva a Deus. Se eu ouço o que a minha velha natureza, a minha carne propõe, se eu ouço isso, o que eu vou produzir na minha mente, na minha alma? Morte. E se eu ouvir o que o Espírito Santo diz por intermédio do meu espírito, o que vai ser produzido na minha vida? Paz e vida. É o que o texto está dizendo, Romanos capítulo 8. Sequência do texto. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam o que de Deus? Inimigas de Deus. Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Essas pessoas que não amam a Deus, conseguem obedecer à lei de Deus? O que o texto está dizendo? Eles nem conseguem. Por que eles nem conseguem? Quem é que causa obediência em nós? O próprio Espírito Santo, é Ele que nos capacita para isso. Gente, é impossível cumprir a lei de Deus. É o próprio Deus que veio morar dentro da gente que nos capacita a cumprir a lei dele. E a gente vive isso 24 horas, né? Pois é, todo o tempo. E quanto mais a gente, eu falo assim, quanto mais a gente busca, assim, a gente começa a perceber isso. Qual é o aniversário, né? Você vê? Parece que a gente, assim, eu fiz aniversário... Nós não estávamos comentando de festa junina? Sim. Foi um aniversário, mas foi o por conta aniversário, junina. o tema era festa junina.
E assim, todos meus amigos que eu tinha antes, assim, tava lá, tudo só modão. E é assim, parece que a gente tava. Você está se sentindo peixe fora d'água? Se sentindo. Meia hora e fomos embora. Mas quem é que sente isso primeiro? É ele. É ele. Assim, falei assim, ó, não é nosso lugar. Ó, nós estamos falando e até me arrepia. Por quê? Porque é ele que sente esse incômodo. É ele que fala. Gente, aqui não é lugar para nós. Não é. Eu falei, Entende? eu catei falei assim, Mel, falei assim, Aí velho, ela falou, mãe, eu não quero ficar aqui. não é nosso lugar. Gente, vocês acham que é necessário? Gente, vamos. Aí é louco, aí é louco. Elô, vamos ser sinceros. Você acha que é necessário alguém dizer qual que é a roupa certa ou roupa não certa para usar? Quem é que vai comunicar? Ele que vai dizer, fala, você não está engrandecendo meu nome. Palavrão, né? Tem hora assim que eu sempre costumo de falar palavrão, mas na hora que eu falo assim, de repente, daquele gelo assim, daquela remorsa assim. Quem é que está incomodado? É o Espírito Santo. Eu sou muito sarrista, né? Eu gosto de fazer brincadeiras, tal. Então já teve a oportunidade de alguém me chamar e isso aí eu vou contar essa experiência. Eu era jovem da escola e aí me chamaram, tipo assim, perguntaram para mim, eu sempre fui muito estudioso na escola, né? Aí me chamaram do nada, o professor fez um desafio para os alunos, aí ele perguntou qual que era a capital da Bulgária. Qual a capital da Bulgária? Aí ninguém sabia, aí chama o Everson, que o Everson sabe. Eu não sei porquê, que eu dei essa resposta. Aí eu cheguei e falei, mas nem Deus sabe disso. Gente, eu queria morrer. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Não acredito. Falei, Deus, eu senti uma vergonha tão grande, tipo assim, porque eu sou crente, e aí o pessoal já pegava no meu pé porque eu era crente. Eu falei, Jesus, essa era a resposta que eu tinha que dar. Me senti, sabe um inútil? Sabe o verme do carrapato? Eu me senti o carrapato do carrapato. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que eu dê essa resposta. Mas o que era naquele momento? Minha velha natureza agindo, entendeu? Bom, na sequência do texto. Seguindo, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. E de fato nem podem, nem conseguem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. É impossível. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Vocês não vivem de acordo com a velha natureza, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Todo mundo tem o Espírito de Deus na vida? Agora vocês sabem que não. Não é todo mundo. E essas pessoas assim que vão para a igreja, mas aquelas pessoas só que esquenta a banca, ou às vezes fala. Não, também. Não também? Também Ele não acabou tem de falar. isso. Mas na igreja, mas não segue o caminho que eu. Então, mas tem pessoas Você tem que bater na porta e para ele abrir. Quando tem um relacionamento. você tem que ter relacionamento com Jesus. Você tem que ter relacionamento. Tem uma pregação, até foi um dia, acho que foi um dia especial até para Vanessa. Depois vocês perguntam para ela, que foi por coincidência fui eu que trouxe a palavra. Eu fiz um comparativo entre Saul, o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, ele foi escolhido por Deus também. Quando ele foi escolhido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Ele foi até a casa dos profetas, naquela época tinha o rancho dos profetas. Ele foi até o rancho dos profetas e começou a profetizar. As pessoas olharam para ele assim e falaram, mas esse aí não é o Saul? Ele não é o filho daquele homem que tem jumentas? Ele era de uma família muito simples, entende? Ele profetizar era algo extraordinário, é algo sensacional. 40 anos depois, esse mesmo rei, que está cheio do Espírito Santo, que está profetizando,
que faz grandiosas coisas por intermédio do Espírito de Deus, agora ele está num terreiro de necromancia. Ele está diante de uma feiticeira, querendo que a feiticeira invoque o espírito do falecido Samuel. Como que uma pessoa que experimenta o Espírito Santo desse nível de profetizar, 2 Samuel, acho que é capítulo 28, mas eu posso confirmar. E aí eu posso mandar a mensagem também, porque a mensagem foi transmitida desse dia. Aí o que acontece? Qual que é a diferença? A diferença que eu traço é com o rei Davi, que é o sucessor de Saul. Davi, um dia, ele estava no palácio dele, e o palácio dele tinha acesso de vista à maior parte das casas de Jerusalém. Ele viu uma mulher casada se banhando. Ele mandou chamar essa mulher casada. Ele se deitou com essa mulher. O pedido de um rei nunca era negado. Então, dá a entender, entre os judeus, o que Davi fez é um abuso sexual. Não foi com consentimento, foi um abuso. A mulher engravidou. Ela engravidou. E ela foi comunicar ao rei. Falou, meu marido tá no campo de batalha, ele está lutando pelo Senhor, e agora? Aí ele chama o cara, entende? Chama o cara, conversa com o cara, fala, volta lá para sua casa, tal. Ele não vai para casa, ele fica lá na porta do palácio. Aí o rei, meu plano vai ser frustrado, e agora? Aí ele pega, ele escreve uma carta. A carta dava orientações ao comandante do exército a colocar esse homem, Urias, na frente de batalha, e aí quando o exército avançasse, todo Israel iria recuar e ia deixar ele como bode expiatório e ele ia morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Ele entregou essa carta para esse soldado. Ele levou essa carta em mãos e entregou. É o atestado de óbito dele, ele entregou para o general e ele morreu. O rei Davi, que era o rei segundo o coração de Deus, achou que estava tudo bem. Além dele ser estuprador, ele foi Assassino. Ele ocultou o pecado, ele matou um homem e ele foi um adúltero e abusador. Vocês entendem o nível? Resumindo, quando a gente faz o julgamento, eu acho que o pecado de Saul é menor no meu julgamento. As consequências do pecado de Davi foram drásticas. Ele perdeu a família, ele era um homem espiritual, existem muitas coisas boas nele, mas ele perdeu a família dele, o controle sobre a família. Um dos filhos dele violentou sexualmente a filha, um irmão matou o outro. É um rolo na família de Davi. Só que tem uma característica em Davi que tem que ter em todo ser humano. Quando ele pecou, veio um profeta e falou assim, rei, o que o senhor acha de um homem que possui apenas uma ovelha e o seu vizinho possui 2.000 ovelhas? Olha a comparação que ele faz. Seu vizinho tem 2.000 ovelhas. O seu vizinho decide promover um banquete com seus convidados. E ao invés de matar uma das suas 2.000 ovelhas, ele decide matar a única ovelha do seu vizinho, deixando ele sem nenhuma. O que o senhor acha desse homem? Aí Davi levantou, orgulhoso, rasgou as vestes e falou, esse homem é digno de morte. Aí Natan apontou o dedo no nariz dele e falou, esse homem é você, rei. Foi você que fez isso. Ele se humilhou bastante. Ele clamou muito pela vida do menino, mas o menino morreu. O menino não sobreviveu. O menino que foi gerado dessa relação. O menino morreu. Ele escreveu um salmo que se chama o Salmo de número 51. Ele escreveu o salmo para deixar evidente para todas as pessoas o arrependimento dele. O nível de arrependimento. Tem uma coisa no Salmo 51 que ele diz que é muito diferente de Saul. Saul fica todo o tempo preocupado, sabe com o quê? Com o trono, com a coroa. Ele não queria perder o status perante o povo.
Vamos ler rapidamente o Salmo 51, só para vocês verem. Já abriu? Salmos 51. Eu gosto do 137. Na verdade, você pega do 130 até o 139, a Bíblia é sensacional, né? Salmo 51. Então, vamos posicionar aqui. Quem está escrevendo é Davi. Ele acabou de matar um homem, ele acabou de violentar uma mulher e ele acabou de ter o bebezinho, ele perdeu o bebê. Aí ele escreve assim. Isso é uma música, tá, gente? O Salmo é uma música. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deixa eu pôr na versão NTLH, que essa versão aqui é Almeida. Arrependimento e perdão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti. Fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, eu tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres, o que Deus quer? O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Só existe um campo de relacionamento com Jesus, e esse campo se chama verdade. Não adianta camuflar. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Muito obrigado porque eu não sou como esse publicano. E o publicano batia no peito e dizia, ele não tinha nem coragem de olhar para cima, mas ele dizia, me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu sou pecador. Aí Jesus pergunta, qual dos dois voltou para casa justificado dos seus pecados? O sincero, o verdadeiro. Entende? Seguindo o texto. Versículo 7, tira de mim o meu pecado. Então, tipo assim, não é que eu vou viver no pecado, gente. Deus é misericordioso para eu não viver no pecado, não é para eu continuar pecando. Tira o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e me quebrado, eu vou ser feliz de novo. Por causa do perdão de Deus, a gente encontra felicidade plena novamente. Não olhes para os meus pecados, apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu, olha isso, gente. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício. O Senhor não quer. Não adianta, gente. A gente pecou. Ah, não, vou fazer jejum de 40 dias. Ah, não, eu vou subir a escada de joelhos. Eu vou fazer oração de não sei o quê. E vou, ajoelhar no milho. Tu não queres que eu te ofereça sacrifício. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício. Qual que é o sacrifício que Deus quer? Um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém, constrói de novo suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Davi deixa escrito, marcado, registrado por séculos, para todo mundo saber do arrependimento dele. Saul quer esconder,
Saul é o fariseu, é o típico fariseu, sabe? Falso, preocupado com a reputação, preocupado com o que as pessoas vão pensar. Então a pergunta da irmã: as pessoas vão na igreja e levantam as mãos, e mesmo assim podem viver sem ter o Espírito Santo? É o rei Saul. Ele era rei de Israel. Ele oferecia sacrifícios. E Deus já tinha dito: meu coração não está mais com ele. Não só isso, sabe o que acontecia com ele? Ele ficava endemoninhado. Saul ficava possesso por espírito maligno. Sabe como que era expulso o demônio dele? Davi tocava uma harpa e cantava salmos. E o espírito maligno que atormentava ele ia embora. Como que uma pessoa que é usada por Deus... Tem um hino, né, que fala... Tem um hino? Que quando você estiver em aflição, aí você toca hinos e... alguma coisa assim. Não estou recordando, mas é possível que tenha sim, é possível. Então, a pergunta é: como que uma pessoa que experimenta profundamente o Espírito Santo e tem esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo está falando com ele, está usando ele, ficou nítido entre o povo, ele foi ungido rei. Como que essa pessoa agora está sendo possuída por um espírito maligno, perturbada? Ele foi no terreiro de necromancia, no cemitério, consultar uma feiticeira para buscar o espírito de espírito de Samuel, o profeta Samuel que havia morrido. Como? Sabe qual que é o fim de Samuel? Ele tirou a própria vida. Desculpa, o fim de Saul, o rei Saul. Ele tirou a própria vida, ele se suicidou. E qual é o fim do rei Davi? O rei Davi tem o seu trono eterno. O trono de Davi é eterno. Alguém sabe por quê? Por que o trono de Davi é eterno? Porque Jesus é descendente de Davi. E Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores para sempre. Jesus foi chamado Jesus, filho de Davi. Vocês entendem? Então, é assim, o relacionamento com Deus não é um relacionamento perfeito sem pecado. É um relacionamento de arrependidos sinceros. Esse é o relacionamento. Quem capacita a gente para viver distante do pecado é o Espírito Santo. Fachada, espiritualidade falsa, isso aí não tem valor nenhum para Deus, não tem importância. Entende? Então o que Deus busca, o que Davi diz: o Senhor não busca sacrifício. E pessoas que não têm o Espírito Santo podem ser tocadas pelo Espírito Santo? Ele está todo o tempo tentando. Ele está todo o tempo. Eis que estou na porta e bato. É o trabalho dele, convencer. A Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Esse é o trabalho dele, por intermédio de nós, inclusive, né? É a gente que leva esse amor para outras pessoas. É ele que está trabalhando. Teve uma oportunidade na igreja que, como é a liturgia do nosso culto, a gente começa, tem os avisos, aí canta louvores, aí tem a ministração da palavra, e aí no final canta de novo, ora, e normalmente a gente faz o apelo se alguém quer entregar a vida para Jesus. É assim a liturgia do culto. E aí teve um dia que, não só um dia, mais de um dia, que o pastor Joel foi começar a pregar e estava uma manifestação tão gostosa do Espírito Santo e os louvores sendo cantados, sabe? Alguns irmãos do ministério nem conseguiam ficar em pé, sabe? Era uma presença muito forte. Aí o pastor Joel pegou, ele estava com o esboço assim, ele rasgou, falou assim: hoje eu não vou pregar não. Quem vai falar é só o Espírito Santo. E ficou orando. E o pessoal sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo o selo da promessa, e um orando pelo outro. E, sabe, um culto... Gente, é difícil de explicar. No final, não teve pregação. Aí ele falou: alguém gostaria de entregar a vida para Jesus? Aí diversas pessoas vão lá na frente entregar. Aí você fala: mas nem teve pregação. Quem é que convence? É o Espírito Santo. Entende? Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, tá? Então o Espírito Santo, ele está ligado com o espírito do ser humano. Todo o espírito do ser humano? Não, somente o ser humano que convidar ele para habitar. O que acontece aqui na vida do ser humano?
Existe uma porta na mente, nas emoções, na vontade. Aqui, lembra, é na alma que a gente toma decisões. Aqui que a gente decide o que vai fazer. É na alma, a mente. Aqui na alma, quando a alma não está bem, a gente ouve a sugestão do Espírito. Então o Espírito vem aqui e sugere algo. O que ele sugerir e a gente ouvir, vai produzir o que em nós? Paz e vida. Ao mesmo tempo, não tem uma porta só aqui. Quando essa porta está fechada, automaticamente tem uma porta aberta aqui, ó. Para quem? Para a velha natureza, para a carne. Quem é que fala? Quando fala aqui, ó, e sugere, se eu ouvir a orientação da carne, da velha natureza, o que vai produzir em mim? Morte. Morte. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que eu faço para que essa voz seja mais forte do que essa voz aqui? O que a gente pode fazer? Para que a voz do Espírito seja mais forte do que a voz da carne. Porque a sensação que eu tenho, sinceramente, é que a voz da carne é mais forte do que a voz do Espírito. Essa é a sensação que eu tenho. Não é mais fácil fazer o pecado do que não pecar? Por quê? Por que essa voz é tão mais forte do que a voz do Espírito? O que fazer para que essa voz aqui seja mais forte do que essa? Orar? Então, oração alimenta o espírito ou a carne? A sua carne quer orar? Sua carne não quer nem saber de orar. Orar. Lê a Bíblia. A sua carne quer ler a Bíblia? Toda vez que você começa a ler a Bíblia, a carne já quer. O que a carne fala? Vamos dormir. É, exatamente. A Bíblia diz em Provérbios que o estudo é enfado para a carne. Nossa, fala sério, é um sono diferente. É um sonífero. Ouvir música mundana é pecado? É pecado? Não alimenta o espírito, porque alimenta a carne. Alimenta a carne. Vamos por partes. É pecado. Lembra que pecado tem que ter texto? É. Tem texto? Não é pecado. Não tem texto. Então é pecado? Alimenta o quê? Se eu pôr Zezé de Camargo e Luciano, será que eles vão ver na internet? Melhor não, né? Música secular. Música secular. Se eu ouvir uma música secular, vai estar alimentando a minha carne ou meu espírito? A carne. E a carne, quando eu ouço a carne, a voz dela está muito forte, está irresistível. Quando eu ouço a carne, produz o quê? Morte. O que é morte? É separação. Eu fico separado de Deus quando eu dou lugar à carne. Assistir filme. Depende do filme, sim. Filme secular. Lagoa Azul. Eles nem sabem. É melhor, só para os adultos. Lagoa Azul, lembra desse? Lembra? Alimenta a carne? Filme. The Chosen. Vocês percebem que existem coisas que a gente consegue fazer, que você vai conseguir nutrir o espírito, mesmo satisfazendo um pouco a carne? Vocês estão entendendo? Então, se você consumir um bom conteúdo, entende? Ouvir música, gente, a maior parte do ser humano gosta de música. Você está liberto do TikTok? Glória a Deus! Porque o TikTok normalmente alimenta o quê? É um vício. Sim, perfeitamente. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: você consegue alimentar a sua carne alimentando o seu espírito. Você não precisa oferecer um conteúdo inadequado. Entende? Então, gente, sinceramente, vocês já têm o Espírito Santo. O Espírito Santo dota o espírito de vocês com essa capacidade aqui, ó.
consciência. Sinceramente, a gente precisa de textos escritos para dizer, oh, isso daí está errado. Gente, já tem alguém ali dentro da gente que convence. A voz da consciência é a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Quem comunica com o nosso espírito é o Espírito Santo. A gente chama, sabe do quê? De vozinha. Bem que tinha uma vozinha. Não tem esse negócio da vozinha que fala? Não tem uma vozinha? Então, quando a gente alimenta bem o espírito, então não é uma vozinha, é uma vozona. Entende? Tem uma ilustração, eu não lembro se eu já contei para vocês, mas é pertinente para esse assunto. Um homem promovia rinha de galo, briga entre galo, né? Já fez rinha de galo já? Briga de galo? Não? Graças a Deus, né? Mas já teve discipulado que eu falava assim, o cara tinha o galo, tudo. Aí, então, briga de galo. Bom, tem pessoas que fazem, hoje é até ilegal, né? Mas antigamente as pessoas faziam mais. O que acontece? Esse homem tinha 2 galos. O galo preto. E o galo branco. O galo preto e o galo branco. O galo branco morreu. Eu não sei desenhar o galo. Tem esse galo aqui, ó. O galo preto. Eu não sei, eu vou escrever galo. Tinha o galo preto e o galo branco. E ele ia de cidade em cidade promovendo as brigas entre os galos. Os galos para brigar. O que ele ganhava mais dinheiro era com aposta. Então as pessoas vinham, olhavam o galo branco, por exemplo. O galo branco vai vencer. Todo mundo apostava no galo branco. O que ele fazia com o galo branco? Tirava comida. Não é interessante. Se ele está promovendo a aposta, não é interessante que as pessoas apostaram vença. Você entende? Que faz mais sentido que o outro galo vença para ele poder lucrar mais, porque as pessoas estão apostando no galo branco e as pessoas vão perder a aposta. Então ele tirava a comida do galo branco. Ele ficava fraco e alimentava o galo preto. No dia da luta, quem que vencia? Preto. O galo preto vencia. Quando todo mundo apostava no galo preto, o que ele fazia? Tirava a comida do galo preto. Tirava o alimento do galo preto e deixava o alimento para o galo branco. Quem vencia na hora da luta? O galo branco. Gente, dentro de nós existe uma disputa de forças. Dentro de nós tem um galo preto e um galo branco. Dentro de nós tem um corpo, uma velha natureza e tem o espírito. Dentro de nós. Você já viu no desenho animado que o Tom vai tomar uma decisão, qualquer outro personagem, e no ombrinho dele nasce um demoninho aqui, e o demoninho fala uma coisa, e o anjinho levanta aqui e fala uma coisa? O anjinho, olha como o desenho animado é. Eles colocam de uma forma que o anjinho tem trejeitos afeminados. O demoninho é fortão, legal, né? Normalmente a sugestão dele que é ouvida, a sugestão do anjinho, descarta isso daí. Por quê? Porque se alguém te fizer algo que te ferir, que te ofender, o que o Espírito de Deus diz? Perdoa. Perdoa, ora por ele. É isso que o Espírito Santo sugere para você. E o que a carne sugere? Nós vamos fazer igual novela mexicana. Nós vamos armar uma situação, nós vamos vingar e vai ser assim, assim. E porque eu não sou mulher disso, porque eu não sou homem disso, porque não sei o quê, porque... A mente fica ouvindo essa sugestão. A carne fica sugerindo. É desse jeito que nós vamos fazer. Se eu ouvir a carne... Gente, vocês entendem? Então essa aqui é a composição do ser humano. É assim que é o ser humano. O ser humano é desse jeito. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 1 TS, capítulo 5.
É lá no Novo Testamento, é Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse é o segundo. Para trás é o primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A Bíblia diz assim. Olha o que a Bíblia diz. 5:23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a eles. Não devo ser dedicado a Deus só nessa parte, porque eu não sou essa parte. Eu sou essas 3 partes. Eu sou 3. Eu não posso ser dedicado a Deus só no espírito. Eu sou um ser espiritual. Não, corre sangue na minha veia. Eu tenho que ser dedicado a Deus completamente. A sequência do versículo. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma crença chamada gnosticismo. O que eles acreditam? Eles acreditam, isso é o pensamento dualismo do grego. Eles pensam que tudo que é feito aqui é ruim. A Bíblia indica isso mesmo, é uma velha natureza. E tudo que é feito aqui é bom. Então é o seguinte, aqui não tem como santificar, não tem como ajustar. Então é o seguinte, nós vamos continuar pecando mesmo. Por quê? Porque nós somos perdoados aqui no Espírito. O que esse texto diz? Que vocês sirvam a Deus completamente, por completo. Não aqui, por completo. O corpo de vocês seja santificado também. É uma velha natureza, está inclinada para o pecado. O que vai sugerir aqui, gente, é só M3 pontinho, é isso que vai sugerir. Então eu tenho que todo tempo, subjugar a nossa carne. Lembra que Deus fala com Caim? Deus fala assim, Caim, o mal te ameaça a porta, você deve dominá-lo. Você precisa dominar o seu mal. Você dorme todos os dias com o seu pior inimigo e não é sua esposa nem seu marido. Seu pior inimigo, as pessoas acham que é o diabo que é o pior inimigo. O pior inimigo é a velha natureza. É a carne. Está todo o tempo ali, esperando um momento de fraqueza, de vulnerabilidade, todo o tempo aguardando para sugerir algo que te afasta de Deus. Qual que é a responsabilidade do cristão? Alimentar o espírito. Gente, por que vocês fazem estudo bíblico? O estudo bíblico é bom para a carne? Vocês gostam de estar aqui? Para a carne? Você também? Então... Bom, eu gosto de estudo bíblico, né? Mas, sinceramente, vocês preferem estar na praia, comendo camarão, ou vocês preferem estar no estudo bíblico? Não gosta de camarão, não? Oh, Jesus, comendo pastelzinho. O estudo bíblico alimenta o espírito. Você fica fortalecido. A sua carne prefere qualquer outra coisa. Entende? Se a gente colocar como opção, nós vamos ter um churrasco e um estudo bíblico. A gente escolhe o estudo porque a gente quer ser espiritual. Mas, sinceramente, o que a gente prefere? O que a nossa carne prefere? Não, eu vou sentar e ficar fofocando e falando mal dos outros. Pois é.
Entende? Então, qual que é a minha recomendação para vocês? Nutram o espírito de vocês, alimentem o espírito de vocês. A internet hoje é um campo que você pode ficar muito afastado de Deus ou muito próximo de Deus. Você pode ouvir muita coisa boa na internet. Tem muito pregador bom, tem muita música boa, tem muita coisa boa para você consumir, para você ouvir, para você se alimentar. Mas é uma briga, né? É uma briga, Nossa. é uma luta. Fala assim, tá, hoje assistiu pastor. Aí parece que todos os vídeos de cavalo que eu gosto, não sei o quê. Percebe que é a sua inclinação, entendeu? É a sua inclinação de você não dar atenção para isso, né? Ó, tem um texto que eu quero ler com vocês, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus. É bem no fim do Novo. Na verdade, se você for de trás para frente é mais fácil. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Internet é mais fácil, né? Pelo celular. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso aqui eu acho sensacional, sabe? Eu estou falando aqui a respeito da palavra de Deus e nós temos um público diverso: homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. E aí o que acontece? E a palavra de Deus fala com todas as pessoas. Mas como é possível? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é a que corta dos 2 lados. Você vai enfiar uma espada no oponente que corta dos 2 lados, ela entra com muita facilidade. É tipo um punhal. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que essa espada de 2 lados. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então tem uma divisão entre a alma e o espírito. Ela penetra até aqui para dividir a palavra de Deus. Ela comunica com a mente, com a vontade, com as emoções, comunica com a consciência. É o Espírito Santo que está falando com a gente. Entende? Quando eu prego, para mim é sensacional quando eu estou preparando. Quando eu estou lendo, fazendo comparação a esse personagem, para mim eu começo a chorar ali. É sensacional para mim ali. Quando eu vou na igreja e prego e transmito, muitas vezes eu saio frustrado da igreja. Porque eu acho que quando eu vou transmitir, eu tinha que sentir aquilo que eu senti quando eu recebi, entende? Mas não é assim que funciona. Só que as pessoas que ouvem, as pessoas vêm e falam: ô irmão, Deus falou comigo. Foi uma bênção. Deus... Aí eu fico olhando assim e falo: não, para mim não foi tão sensacional assim. Por quê? Porque é quando eu estou recebendo. Quando eu estou transmitindo, eu sou só um canal que Deus está passando por ali, entende? Então a palavra de Deus vai até a divisão da alma do espírito, da junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que vai orientar vocês. Isso aqui vocês devem fazer, isso aqui vocês não devem fazer. É por intermédio da palavra de Deus. Ela que é capaz, apta para discernir, para distinguir. Para a gente encerrar, tem um texto do apóstolo Paulo. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz: eu trato o meu corpo duramente
e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Uma outra versão, não sei se alguém tem alguma outra versão. NVI está dizendo esmurra a carne? Eu esmurro o meu corpo. Até os monges faziam uma interpretação, os monges da Idade Média faziam uma interpretação equivocada desse texto. Eles ficavam se flagelando. Vocês já viram isso em filme? Que eles ficam se batendo assim no corpo, que é como se fosse isso que iria diminuir a força da carne. Não é isso. A diminuição da força da carne é dominar a carne. Uma coisa que você gosta, você não fazer. É a abnegação. Entende? Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Gente, assim, vamos aprender a diferenciar as coisas, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Você gosta de cavalo, não é pecado ter um cavalo. Você vai ver um cavalo, tá tudo bem. Só que não vai ser esse o foco principal. Entende? Não, é por... Eu andar de cavalo. O problema é eu ir numa cavalgada que só tem uma bagunça e vai trazer coisas. Isso, exato. Sabe, quando é o foco da vida da pessoa, a pessoa se torna, sabe, viciada naquilo. Ela abre mão. Gente, tem gente que deixa de ir no culto por causa do time de futebol. Entendeu? Tem gente que deixa de ir no culto porque vai lançar um filme no cinema. E aí, no fim das contas, você está alimentando quem? Oh, não faz sentido, entende? O que Paulo está dizendo? Eu subjugo o meu corpo, eu esmurro ele. A minha vontade aqui, entende? Sabe, eu esmurro, eu diminuo a minha vontade. Para quê? Porque eu estou chamando um monte de gente para entrar na luta. Porque na hora que eu conseguir entrar para a luta, eu estiver na luta, eu mesmo não seja reprovado na luta. Ele está falando da corrida da fé. Vamos ler os versículos anteriores, só para a gente encerrar. Olha que legal. Versículo 22. Quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Ele está falando da estratégia dele, sabe? Tipo assim, ele vinha entre os fracos, então ele se fazia de fraco também. Para quê? Para conseguir ganhar essas pessoas. Conseguir falar do amor de Deus para todo mundo. Por isso que ele fala, eu faço de tudo para todos, a fim de conseguir ganhar alguns. Versículo 24. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Vai entrar um monte de gente numa corrida, mas quem que ganha? Só um. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Tem gente que, igual a irmã falou, vai passar a vida inteira na igreja. Vai estar na corrida. E aí vai chegar no céu, e aí é o que eu falo, nós vamos ter um monte de surpresa. Porque nós vamos... Hã? Pessoas podem se sentir tocadas, ter curiosidade de conhecer quem está tocando, né? Pois é. Nossa, É complicado. É a realidade, né? Versículo 25. Todo atleta que está treinando, olha isso. Todo atleta, gente, atleta não tem uma vida comum. Atleta abre mão de comer determinados alimentos, ele treina no sol, na chuva, de madrugada. A vida espiritual é isso aqui. Entende? Sabe, é suor, é sangue, é abrir mão mesmo. Para entender, para aprender, para se relacionar com Ele. Não é que nós estamos comprando, entende? Nós não estamos porque não tem preço. Como é que você compra uma coisa que não tem preço? A questão é que nós estamos abrindo mão da vontade da carne para atender a vontade do Espírito. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. O atleta treina e treina para receber uma coroa de folha de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, eu corro direto para a linha final,
Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Ó, entende o esforço? Você entende que ele está relacionando tudo a questões físicas? Aí ele encerra: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Então, gente, é o seguinte: dominem a carne de vocês, controlem a carne de vocês, não brinquem com esse inimigo. Ele é mais forte do que vocês, ele é muito poderoso, ele engana as pessoas, ele fez reis caírem, homens e mulheres de Deus caírem. A carne faz qualquer um cair, ok? Então a vida com Deus é no Espírito, amém? Então na semana que vem nós vamos falar sobre fruto do Espírito. É o fruto que o Espírito Santo produz em nós quando a gente dá lugar a Ele. Ele vai produzir, é um fruto com 9 partes. E tem também as obras da carne. Nós vamos fazer um comparativo entre o fruto do Espírito e as obras da carne, tá bem? E também depois, provavelmente acho que daqui 2 ou 3 aulas, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Então a sequência é fruto do Espírito, obras da carne, dons do Espírito Santo. Ok? Vamos agradecer a Jesus então. Senhor, eu te agradeço por essa noite. O Senhor é um Deus maravilhoso e está presente em nosso meio. Que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida no Espírito. É tão difícil, Jesus. Eu confesso, eu tenho muita dificuldade, Pai. A nossa sorte hoje é que Jesus está presente aqui conosco por intermédio do Teu Santo Espírito. O Senhor é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Espírito Santo, me ajuda nessa caminhada. Eu não quero, Senhor, não quero correr essa corrida e no fim de tudo perdê-la. Não, Senhor. Pelo contrário, eu quero conseguir vencer. Eu quero encontrar esses irmãos no céu de glória. Queremos cantar um cântico ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.